Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em memória de Dom Franco Cutter e Frei Lauro Crivellaro. Venerável Frei Alberto Beretta, vida e obra. Milão, Itália, 28 de agosto de 1916. Nasceu o sétimo de 13 filhos do casal Alberto Beretta e Maria de Michele, batizado Henrique. Uma família diferente. Os pais de Henrique, Alberto e Maria, eram um casal simples, com hábitos modestos e disciplinados. Franciscanos seculares, criaram os filhos com esforço do trabalho, dando a eles o necessário: educação e fé. A família do Frei Alberto era uma família de santos. Pai e mãe eram pessoas muito católicas e assim encaminharam para a vida religiosa o Frei Alberto e a irmã dele também, que é religiosa. Frei Alberto capuchinho, missionário, médico, e a irmã dele também. Então, pelos filhos, a gente pode dizer que foram encaminhados. E um padre também, padre Giuseppe, a irmã e Frei Alberto. Então, eram família praticante que ensinaram o caminho e daí, desta família, brotaram essas vocações para o reino de Deus. Padre e médico. Na juventude, Henrique desejou ingressar no seminário e também na Universidade de Medicina. Enfrentou os desafios, pois em seu coração almejava um propósito que foi além de suas expectativas. Ao conhecer relatos sobre as condições precárias de saúde no Brasil, despertou nele o desejo de formar-se e vir em missão para Grajaú, no estado do Maranhão. Em 1942, graduou-se em Medicina. Mais na frente, concluiu os estudos no seminário e foi ordenado padre em 13 de março de 1948, o primeiro padre da Diocese de Grajaú. Na nossa ordem é um ícone, né? Dentre tantos frades, né? Dentre tantos irmãos que nos precederam, nós temos a graça de conviver com um exemplo presente, né? Muitas pessoas tiveram a graça de conhecê-lo, é um exemplo bem recente, né? Recentemente se completaram 20 anos de sua morte apenas, então para nós é um grande exemplo de vida, de santidade, de encorajamento, né? A nossa vocação missionária, nossa vocação de serviço, né? Aos pobres sobretudo, e por isso o Frei Alberto é para nós um ícone, né? Mesmo que a igreja ainda não tenha feito esse reconhecimento oficial de sua santidade,
Mas para nós é unânime o reconhecimento, né? Não há um frade da nossa província, como também em Milão, que não diga que Frei Alberto realmente, né, de sua figura emana uma áurea de santidade, né? Algo que remete, né, à figura de Jesus Cristo, né? Que remete a Deus. Aqui veio um homem santo, pá de barbo do estrangeiro, dedicado à caridade. É pena que esse mandou cedo, só que ele também é um mearim, Grajaúzeiro. Grajaú, o seu sonho, pisou em solos grajauenses pela primeira vez no dia 2 de agosto de 1949. Foi recebido com grande festa pelo povo e pelos badalos dos sinos da igreja e logo começou a atender no ambulatório, sediado no convento. A vinda do Frei Alberto Beretta para o Brasil se deu mediante uma escolha que ele fez, uma opção em querer ser missionário. Ele, na Itália, na sua juventude, tinha feito o curso de medicina e depois, desejoso de se tornar padre, foi ordenado sacerdote em Milão e, atendendo ao pedido do então bispo de Grajaú, Dom Emiliano Lonati, o Frei Alberto, que na época se chamava Henrique Beretta, veio ao Brasil para ajudar, né, para servir na então prelazia de Grajaú. Chegando no Brasil, ele foi direto para Grajaú e começou a exercer a medicina, mas houve um obstáculo muito sério. O governo do Brasil não reconhecia o seu diploma lá da Itália. E Frei Alberto se sujeitou a passar 3 anos no Porto Alegre, fazendo todos aqueles exames, só que isso lhe serviu muito para conhecer melhor as doenças tropicais e outras técnicas que não conhecia. Quando criança, fui consultado por ele, né? E depois disso voltei para Grajaú, depois de formado, para trabalhar. Quando eu cheguei, ele estava para a Itália. Eu cheguei em agosto, comecei a trabalhar em agosto. Em setembro ele chegou. Foi quando nós tivemos uma aproximação maior, digamos assim, de profissional, né? Porque de amizade a gente já tinha por laços de família, né? A nossa família ser daqui de Grajaú. E então já existiam esses laços. Quando ele, na rodoviária, para vir para Grajaú, na vinda da Itália, encontrou com meu pai e meu pai falou que eu estava aqui. Então, quando ele chegou, já procurou para a gente já começar. E tivemos o prazer, né? Foi no primeiro contato fazer uma visita médica ao seu Porfírio, o avô do nosso amigo Júnior, né, que estava acamado, doente, e fomos de ambulância, né, até lá na casa dele, consultá-lo, e a partir daí nós começamos a trabalhar juntos, né. Uma obra inédita. No ano seguinte à sua chegada, iniciou o projeto de construção do Hospital São Francisco de Assis, com a ajuda de seu irmão engenheiro, Padre José, e com o apoio de muitos benfeitores. O hospital, o primeiro da região no centro-sul maranhense, foi inaugurado em 1952. Inclusive, quando ele chegou aqui em Grajaú, ele consultava lá no convento, né? Aí ele falou assim, olha, nós vamos fazer um hospital para nós consultar as pessoas, né? Desse tempo pra cá eu comecei também a juntar pedra para encher as cavas, né? Aí construímos um hospital, aí pronto, as coisas foi para frente. E nos arquivos tem muitas cartas que Frei Alberto dirigia ao bispo, Dom José Emiliano Lonati, e falava em particular das dificuldades para construir. E no fim, ele decidiu, quando a fama de Frei Alberto chegou a ser conhecida fora do município de Grajaú, de modo que era de Imperatriz, de Barra da Corda, dos municípios vizinhos, chegava o pessoal para Frei Alberto. Então ele, com a ajuda da família, que foi fundamental,
planejou construir este hospital e foi construindo aos poucos e foi alcançando este hospital São Francisco de Assis, onde ele trabalhou durante 30 anos. Tudo que ele tinha, toda a medicação que tinha, era quase que vinha de fora mesmo, era importada, né? Que era mandada lá da Itália, venda. Um pedido de ajuda. Com a demanda do hospital aumentando, ele comunicou através de cartas à sua irmã Giana Beretta, também médica, que precisava de ajuda. Ela se colocou à disposição, mas por motivos de saúde frágil, foi aconselhada a desistir da ideia. Outro profissional veio em seu lugar, o enfermeiro Paulo Casati. A Giana Beretta, Giana, tinha um projeto de ser irmã e de vir ao Brasil para ajudar o Frei Alberto. Mas as coisas fizeram com que ela casou e ela foi declarada santa pelo sacrifício que ele fez. Ela, médica, sabendo que corria risco de morrer pelo parto que ia enfrentar, ela decidiu simplesmente deixar correr o processo do parto e, de fato, com uns dias depois, morreu. A Desobriga. Grajaú era uma cidadezinha pequena, mas com uma vasta e longínqua área rural, onde o missionário percorreu incansavelmente, se deparando com diversos problemas para atender aos doentes. Ia a cavalo, ia com um jipão, ele era firme como o motorista, era bom, tinha força e chegava, não havia estrada que impedisse dele ir e, entre outras coisas, foi encarregado pelo governo de atender os índios da região. E ele cumpria muito bem esta missão, atendia os índios, dava remédios e, nos casos mais graves, levava estes índios para o hospital de Grajaú. E, além de cuidar da saúde deles, batizava as crianças, celebrava a missa, e eu tive o dom de ir uma vez com ele. Ele celebrava uma missa para os índios. Na outra aldeia, eu que celebrei, e vi como o povo confiava plenamente em Frei Alberto. Olha, teve um dia que ele chegou lá em casa, procurou para mim se eu podia fazer uma viagem com ele de 5 dias, mais ou menos, né? Para o Amarante, né? Nessa época que não tinha nada, como eu falei agora, não tinha carro, não tinha nada de animal, né? Aí eu aceitei, né? Aí nós viajamos, passamos 5 dias viajando de animal. Toda casa que nós chegava, ele, como eu falei agora, ele celebrava a missa dele, consultava as pessoas, dava o remédio e nós seguíamos para frente, até chegar no Amarante, né? Assim foi o nosso projeto todo o tempo. E todas as vezes, quando era 6 horas da tarde, ele me chamava: Antônio, vamos rezar o texto, né? Que essa hora é a hora que os anjos estão dizendo amém, né? Vamos rezar para nós seguir nossa viagem. Todo sábado eu fazia visita lá no hospital e um dia a irmã Júlia me convidou para fazer a desobriga com o Frei Alberto. E aí, em 80, nós fomos passar a Semana Santa lá no Arame. Frei Alberto, o seu Cassiano, que era o esposo da irmã Luzia, e a irmã Júlia, eu e o Demostim. Fomos lá para o Arame, aí passamos a Semana Santa lá. Aí o Frei Alberto era incansável. Chegava, ele não ia lá para casa para almoçar, para jantar, não. Saía daqui 5 horas da tarde, aí ele ia para a igreja, e aí ia celebrar a missa, fazer os batizados, passar os filmezinhos. Aí no dia seguinte celebrava a missa, fazia os casamentos, se é que tinha, né? Mas à tarde, ele ia consultar. E aí o Frei Alberto, a gente saía de lá às 5, 5h30, e víamos nas estradas, e o pessoal, quando passava, Frei Alberto, aí saía consultar, o Frei Alberto tirava
o comprimido e dava, toma assim. Aí chegava, Frei Alberto, é aqui, uma galinha para o senhor levar. Não leve não, fique aí para você. Frei Alberto, os ovos. Não, ele não queria, não aceitava nada. Disse que era para eles comerem. Mas era aquela festa, o povo. Frei Alberto aceite, com muita luta ele aceitava, mas ele não queria não. A Vila San Marino. A lepra atingiu muitas pessoas em toda a região e elas vinham a Grajaú em busca do médico. Para atender a demanda, a diocese construiu um espaço afastado da cidade, a Vila San Marino. Vivia pensando nele. Estando ele lá na casa do irmão do padre Giuseppe Beretta, eu fui visitá-lo. Inclusive, na hora que eu mandei voto de Feliz Natal, ele me respondeu com uma letra já tremendo, assim, escreveu: mando saudação para todos, em modo especial para os ancianos da Vila San Marino, para dizer como era o coração de Frei Alberto aberto para quem mais precisava. Muita gente. Em São Marino teve muito assim, e lá mesmo no hospital, viu? Eu acredito que ainda tem muitas pessoas por aqui que até melhor que receberam dele a cura, sabem falar muito bem dele. Sim. Com deficiência, com doenças, ele preparava o enxerto, a gente deixava tudo, ele entrava para ali e preparava, só a gente já deixava tudo no ponto para ele preparar. E preparava e vinha no dia da aplicação. A vida religiosa. O padre italiano queria mais, queria ser igual na pobreza, junto com seu povo, e decidiu abraçar o carisma de São Francisco. No ano de 1960, entrou no noviciado capuchinho em Guaramiranga, no Ceará, e passou a chamar-se Frei Alberto Beretta. Em 1964, emitiu os votos definitivos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A fama de santidade. Frei Alberto não ousou colocar limites na dedicação dos mais necessitados, como sacerdote e médico. Foi nesse serviço que foi apelidado pelo povo, ainda em vida, de o Santo de Grajaú. A nossa vida com Frei Alberto era uma parceria, que eu quero dizer, de família. A gente considerava ele como um pai, como um santo, sempre a gente teve ele como um santo, milagroso, prestativo com todos aqueles que recorriam e chegavam até ele. Não se negava, ninguém via Frei Alberto dizer não. Com aquela cabeça baixa, ele atendia todos com o coração aberto de caridade e alegria, sim. Uma longa amizade. 33 anos foi o tempo de missão dedicadas ao povo grajauense. Serviço árduo, sem fronteiras, sol, chuva, falta de estrada e transporte não foram impedimentos na missão do corajoso médico. Natal de 1981. Um episódio inesperado. Frei Alberto foi acometido por grave enfermidade, um derrame cerebral. O ocorrido foi o ponto de separação. Frei Alberto teve de retornar à Itália no ano de 1982 e lá viveu 20 longos anos na esperança, sempre comunicando-se através de cartas com Grajaú, que não saía do seu coração. Pérgamo, Itália, 10 de agosto de 2001. Morreu Frei Alberto Beretta. Em Grajaú, a notícia chegou pelo campanário da catedral, com as batidas saudosas dos sinos, que antes anunciavam sua chegada, agora com a melodia de uma eterna saudade. A cidade foi tomada por um longínquo silêncio. Parece que as pessoas já estavam prevendo essa notícia triste. Foi outro abalo para Grajaú. Perdemos o Frei Alberto, porque nosso santo, nosso sonho era de ele retornar. Porque na doença dele, lá na Itália, a gente sabia que ele pedia, quando ele falava, ele dizia que queria voltar para o Brasil, para Grajaú, para o povo dele.
Aqui era a gente dele, era a família dele, apesar da família dele ser na Itália. Mas ele teve aquele apego tão profundo devido o amor, a dedicação dos grajauenses por ele. E ele queria, quando ele começou a falar, que ele ficou sem fala muito tempo. Quando ele começou a falar, ele pronunciava que iria voltar para Grajaú, para o Brasil, para o povo dele aqui de Grajaú. Isso, Ave Maria, foi uma maravilha para todos nós com essa notícia de Frei Alberto, porque assim como ele tinha vontade de retornar aqui, nosso sonho era de que ele voltasse para permanecer até o fim dos dias dele aqui conosco. Intercessor no céu. Ao mesmo tempo, a população foi tomada de imensa esperança. Morria o amigo, nascia um santo. Humildade tem nome, Frei Alberto Beretta, um amigo dos pobres. A Igreja Particular de Grajaú recebeu com alegria, com júbilo, o decreto de reconhecimento das virtudes heróicas do servo de Deus Frei Alberto Beretta. A Diocese de Grajaú é um território santo e para cá os céus enviaram o servo de Deus Frei Alberto Beretta. O Salmo 111 nos ensina: feliz o homem caridoso e prestativo. Frei Alberto Beretta foi o exemplo vivo de caridade, de ação misericordiosa nestas terras. Ele exerceu com diligência, com carinho, com amor, com afeto, o exercício da medicina do corpo e da alma. Exerceu a medicina do corpo e a medicina do espírito, curando as feridas do corpo, curando as feridas da alma daqueles que aqui residem nestas terras. Sim, o povo reconhece como santo, sem dúvidas nenhuma. Nestas terras exalam a santidade, a dedicação, a caridade do servo de Deus Frei Alberto Beretta. Residir aqui era uma alegria, um júbilo, porque nós também podemos experimentar em nossas vidas o testemunho, o exemplo, a beleza da vida do servo de Deus Frei Alberto Beretta. Muita saudade, muita saudade mesmo. Considero um amigo e um santo. Humildade tem nome, Frei Alberto Beretta, um amigo dos pobres, um pilar da igreja, cuidando da saúde, do corpo e da alma. Grajaú se orgulha de trazer sua marca. Quando aqui ele esteve, não media esforços, dedicou sua vida, não quedou-se no ócio. Como um bom franciscano, sempre esteve a servir. Não importava o horário, pronto estavas ali. Cada ato e gesto se pode enxergar a presença de Cristo, sempre pronto a amar. Sua dedicação muitas vidas salvou e hoje roga do céu pelo povo que amou. Humildade tem nome, Frei Alberto Beretta, um amigo dos pobres, um pilar da igreja, cuidando da saúde, do corpo e da alma. Grajaú se orgulha de trazer sua marca.
a sua caridade se fazia presente em cada atendimento.